O título do nosso tema para esta hora é A Viúva, o Juiz e o Adversário. Façamos uma oração para pedir a presença do Espírito Santo. Ó Pai Celestial, nós viemos perante o Teu trono com toda humildade, mas também com grande confiança, porque viemos no nome de Jesus. Pedimos, ó Senhor, que Tu ilumines nossa mente e que a Tua poderosa palavra não retorne a Ti vazia, mas que realmente cause o impacto profundo para o qual enviaste essa bendita palavra. Nós Te agradecemos pelo privilégio da oração e reivindicamos a promessa da Tua presença em nome de Jesus. Amém. Nosso tema desta tarde é uma parábola do Senhor Jesus Cristo. A parábola da viúva, o juiz e o adversário. A primeira coisa que vamos fazer é ler a passagem que se encontra no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Lucas 18, de 1 a 8. Vamos ler a passagem. Esforcem-se para usar sua imaginação e visualizar o que esta narrativa está descrevendo. Diz assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar, dizendo: havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela cidade uma viúva, que vinha a ele, isto é, ao juiz, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E ele não quis por algum tempo, mas depois disso disse consigo mesmo: embora eu não tema a Deus nem respeite os homens, contudo, como essa viúva me incomoda, farei justiça, para que ela não continue vindo e esgote minha paciência. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. E acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Será que ele demorará em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esta é a parábola. Agora, não há dúvida de que, em um sentido geral, esta parábola se aplica a todas as épocas. Mas, em seu contexto, de forma específica, aplica-se àqueles que viverão nesta terra durante o tempo de angústia, pouco antes de o Senhor Jesus Cristo voltar em poder e glória. Como sabemos disso? Porque é preciso observar o contexto anterior à parábola e o contexto posterior à parábola. Portanto, vamos observar o contexto imediatamente anterior. Ele está falando sobre a segunda vinda e diz o seguinte: Lucas, capítulo 17, versículo 26 até o versículo 30. Diz: como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Então vejam que o que aconteceu nos dias de Noé é o que vai acontecer nos dias do Filho do Homem, da segunda vinda. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Assim como foi lá, assim será no futuro, quando Cristo vier. Versículo 28. Da mesma forma, como aconteceu nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu todos eles. Assim também será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, notem novamente o que temos aqui. Como foi nos dias de Noé, assim será em relação à segunda vinda. Como foi nos dias de Ló, assim será também em relação à segunda vinda. Ou seja, antes da parábola, imediatamente antes da parábola, encontra-se uma referência clara à segunda vinda. E também, no contexto subsequente da parábola, é-nos apresentada uma nítida referência à segunda vinda, visto que a parábola se conclui no versículo 8 com esta interrogativa: contudo, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Então, por favor, notem o contexto. Logo antes, ele fala da segunda vinda. Logo depois, ele conclui perguntando: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E a parábola está no meio.
A parábola aplica-se particularmente àqueles que viverão nesta terra durante o tempo de angústia, pouco antes da segunda vinda de Jesus. Agora, qual é a lição central desta parábola? Na verdade, há 2 pontos centrais na parábola. Note o que diz o versículo 1, que traz o tema central da parábola. Jesus lhes contou também uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desfalecer. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar, orar sempre, e não desfalecer, ou seja, não se render, continuar orando e orando e orando, mesmo que aparentemente não se receba uma resposta imediata. Devemos orar o tempo todo e nunca desistir dos nossos hábitos de oração. Agora vamos examinar os personagens e os elementos que compõem esta parábola. Os personagens e os elementos da parábola. Primeiramente, temos um juiz. Lucas capítulo 18 e o versículo 2 declara: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. O que quer dizer isso? Isso significa, de modo bem simples, que este juiz era um homem meramente terreno. Ele era um homem secular e não possuía nenhuma inclinação para a religião. Esse é o caráter do juiz. Na parábola também há uma viúva. Notem o que diz Lucas 18:3, a primeira parte do versículo. Diz: havia também naquela cidade uma viúva. Agora sabemos que aquela viúva estava em problemas muito grandes porque tinha um adversário. De acordo com aqueles que estudaram essa parábola, concluíram que essa viúva não tinha filhos, não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha amigos. Sua única esperança encontrava-se na intervenção daquele juiz. Lucas 18:3, na última parte, continua dizendo: havia também naquela cidade uma viúva que vinha ao juiz e lhe dizia: faz-me justiça contra o meu adversário. Novamente, aqueles que estudaram essa parábola concluíram que o que aconteceu foi que o marido dessa mulher, quando morreu, tinha uma dívida considerável com um credor. E quando o marido morreu, o credor ficou com tudo o que ele tinha e deixou a viúva na rua. Ele tomou posse de tudo o que o seu marido lhe devia quando o mesmo veio a falecer. Ela ficou absolutamente sem nada. Agora, outra característica que encontramos aqui está no capítulo 18 e no versículo 3, na segunda parte do versículo, onde diz que a viúva vinha até o juiz dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. Agora, isso não capta realmente o tempo do verbo, porque diz: a qual vinha a ele dizendo. Não diz que ela vinha constantemente ao juiz. Mas sabemos que era assim porque no versículo 5 diz: no entanto, este é o juiz. No entanto, porque esta viúva me incomoda, farei justiça, para que ela não venha continuamente e esgote minha paciência. Ou seja, a viúva vinha e vinha e vinha. Ela tinha uma perseverança persistente e incansável. Não desistia de vir ao juiz, vinha e vinha e vinha. Ora, o juiz bem que poderia ter respondido imediatamente, mas de fato houve uma demora. Diz em Lucas, capítulo 18, versículo 4, na primeira parte do versículo: e ele não quis por algum tempo. Ou seja, o juiz decidiu não fazer justiça à viúva imediatamente. Ele demorou para fazer justiça. Ou seja, na parábola há uma demora. Mas a parábola diz que finalmente, após algum tempo, o juiz fez justiça à viúva. Vamos ler em Lucas, capítulo 18, versículo 4, a segunda parte, e versículo 5. Mas depois disso, o juiz disse consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, como esta viúva me incomoda, farei justiça a ela, para que, vindo continuamente, a minha paciência se esgote. Ou seja, finalmente o juiz disse: essa viúva é mesmo chata. Vem e vem e vem para que eu faça justiça sobre seu adversário.
Finalmente farei o que ela me pede para que eu possa me ver livre dela e ela não venha mais até aqui. Agora, o que esta parábola significa? Por que Jesus a contou? Bem, algumas parábolas de Jesus, Jesus as explicava em detalhe. Esta parábola Jesus explicou e interpretou. Há parábolas que Jesus nunca interpretou, por exemplo, a da pérola de grande valor, a do tesouro escondido, a parábola da pesca, todas em Mateus 13. Jesus contou a parábola e não a interpretou, deixou que seus seguidores a interpretassem. Contudo, esta parábola possui uma interpretação vinda diretamente de Jesus. Notem o que diz Lucas 18 e o versículo 6. Lucas capítulo 18, versículo 6. E disse o Senhor: ouçam o que disse o juiz injusto. Essa expressão significa: agora vou explicar o que significa essa parábola, os diferentes elementos da parábola. Então, quando Jesus diz, o Senhor disse: ouçam o que disse o juiz injusto. Jesus está dizendo: agora vou lhes explicar o significado da parábola. E no versículo 7 do capítulo 18, o Senhor Jesus Cristo explica o que representam os personagens da parábola. Ele diz: e acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Observem, quem representa o juiz? Deus. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? A viúva representa os escolhidos, aqueles que clamam a Ele dia e noite como a viúva fazia. Demorará em respondê-los? Agora vamos observar mais atentamente o que cada personagem desta parábola representa, e não apenas os personagens, mas todos os elementos da parábola. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o juiz. Como mencionei, Jesus explicou que o juiz representa Deus. Mas surge a pergunta: como pode um juiz que não teme a Deus nem respeita o homem representar Deus? Como isso é possível? A resposta é que Jesus está a fazer uma comparação por meio de um notável contraste. Vou explicar-lhes o que isso significa. O argumento é o seguinte: se um juiz que não teme a Deus nem respeita os homens responde às preces de uma viúva para se livrar dela, quanto mais Deus responderá às preces do seu povo, porque o ama. Tanto o juiz quanto Deus dão respostas, mas por razões diferentes. O juiz demora em responder aos apelos da viúva por capricho, mas finalmente faz justiça à viúva para se livrar dela. Por outro lado, no tempo de angústia, descobriremos que Deus demorará em responder às orações do seu povo, não por capricho, mas porque os ama. Portanto, na parábola, o juiz representa Deus. Quem então a viúva representa? Pois bem, não necessitamos adivinhar, porque o próprio Jesus afirmou que ela representa os escolhidos. Agora, em linguagem simbólica, o que uma mulher pura representa? Acredito que aqueles que são versados nas Escrituras sabem que uma mulher pura, simbolicamente, representa uma igreja pura. O que representa uma mulher prostituta, uma meretriz, poderíamos dizer? Representa uma igreja que se afastou da fé, uma igreja que caiu. Mas agora, vou lhes fazer uma pergunta que possivelmente nunca lhes foi feita antes. E a pergunta é: o que simboliza uma mulher viúva? Uma igreja pura é representada por uma mulher pura, uma igreja apóstata por uma mulher impura. Mas o que representa uma mulher viúva? Bem, uma mulher ainda representa a igreja. Ou seja, esta mulher viúva representa a igreja, mas não uma igreja em circunstâncias normais. É uma igreja oprimida e despojada por um adversário. Esta igreja perdeu completamente todo e qualquer apoio humano. É uma igreja que tem sido saqueada pelo adversário. Ela está passando por um tempo de angústia, pois tudo foi perdido. Por assim dizer, será uma igreja que realmente não tem onde cair morta, para usar uma expressão muito comum, pelo menos na Colômbia.
Agora, como podemos ter certeza de que esta mulher viúva simboliza uma igreja que perdeu completamente tudo e que está suportando uma grande tribulação? Não precisamos adivinhar, pois Jesus disse que ela representa os escolhidos. Agora, quando os escolhidos irão viver? Acompanhem-me até Mateus 24 e vamos ler os versículos 22 e 24. Mateus 24, 22 e 24. Agora, se vocês lerem o versículo 21, vão encontrar que ele fala de uma grande tribulação, como nunca se viu antes, nem se verá no futuro. O contexto destes versículos, 22 e 24, é a grande tribulação, o tempo de angústia. E notem o que Jesus disse. E se aqueles dias de angústia não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Observem que Jesus mencionou os escolhidos na parábola. Aqui não diz quando os escolhidos viverão, diz que eles viverão no tempo de angústia. O versículo 24 também diz o mesmo, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que enganarão, se possível, até mesmo os escolhidos. Assim, os escolhidos viverão durante o tempo de angústia e perderão absolutamente tudo. Todos os seus bens, o apoio de seus amigos, possivelmente o apoio de seus familiares, o apoio de suas esposas ou maridos. E perderão a saúde, perderão a liberdade, não terão onde repousar, serão como a viúva da parábola, onde o adversário, que representa, como veremos em breve, Satanás, terá tirado tudo o que lhes pertence. É por isso que Lucas 17, 31 a 32, o Senhor Jesus Cristo disse que, quando chegar esse tempo, não devemos voltar para casa para pegar isto ou aquilo, para levar nossos bens, porque eles nos serão tirados. Diz em Lucas 17, 31 e 32, naquele dia, quem estiver no telhado e tiver seus bens em casa, não desça para pegá-los. E aquele que estiver no campo também não volte atrás. E então vem um breve sermão de Jesus. Lembrem-se da mulher de Ló. A mulher de Ló amava muito seus bens. Ela não queria abrir mão de suas posses. Não estava disposta a perder tudo na destruição de Sodoma. E por isso olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Os fiéis de Deus, no fim da história, terão que fugir. Não poderão levar nada consigo, perderão tudo. O grupo remanescente será uma igreja como a mulher viúva, completamente saqueada de apoio humano. Agora, quem representa o adversário da parábola? Bem, não precisamos adivinhar. A parábola não identifica o adversário diretamente. O termo grego para adversário é antídicos. Assim, se a parábola não identifica o adversário, precisamos de outros versículos com a mesma palavra. Vamos a 1 Pedro 5, 8, um texto conhecido. Aqui, o apóstolo Pedro diz: sejam sóbrios e vigilantes, porque o vosso antídicon, o vosso adversário, o diabo, como leão rugindo, anda à procura de alguém para devorar. Portanto, o adversário representa Satanás. Ele usará seres humanos para saquear o remanescente nos últimos dias. A propósito, se vocês forem a Apocalipse, capítulo 12, encontrarão ali uma mulher que precisa fugir para o deserto porque o dragão a está perseguindo. Em outras palavras, o dragão é o adversário que persegue a mulher em Apocalipse 12, da mesma forma que o adversário tira tudo desta viúva na parábola. Agora notemos outra característica. Já identificamos que o juiz é Deus. Identificamos a viúva, que representa os escolhidos que estão passando pelo tempo de angústia. Agora falemos um pouco sobre o clamor da viúva.
Essa palavra, empregada na parábola, aquela que se refere a ela clamando dia e noite, é, na verdade, uma expressão bastante intensa no idioma grego. Existem várias palavras para exclamar ou clamar em grego. Esta é uma das mais fortes de todas. Por exemplo, é usada em Atos 8, 7, onde os espíritos demoníacos gritavam quando viam os apóstolos. Em Lucas 9, versículo 38, o termo surge para descrever um pai que implora a Jesus a cura de seu filho atormentado. E em Marcos 15, 34, essa expressão é usada para Jesus, que em altos brados clama na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, o clamor dos fiéis ao fim da história, que é representado pelo clamor da viúva, será um clamor feito com toda a força a Deus para que ele os livre do adversário. Mas haverá uma demora. Na verdade, a tradução demorará a responder-lhes. Na parábola, não é a melhor tradução. Na verdade, algumas versões traduzem mesmo que Deus demore em responder-lhes. Então, vamos refletir um pouco mais sobre essa questão da demora, em que o povo de Deus clama e clama para que Deus faça justiça contra o adversário, e Deus permanece em silêncio, não responde imediatamente. Às vezes pensamos que Deus só responde às nossas orações com sim ou não. Mas há uma terceira maneira pela qual Deus responde, e essa nós não gostamos muito. Espere. Deus pode responder sim ou pode responder agora não. Espere, pois ainda não é a hora certa. Fica claro que Deus tardará em atender às súplicas de seu povo durante o tempo de angústia. Sabemos disso porque a parábola diz que os escolhidos clamarão dia e noite. Pois se eles clamam dia e noite, é porque há uma demora e Deus não responde imediatamente. A Bíblia de Jerusalém diz o seguinte: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, mesmo que demore em ajudá-los. A tradução de Weymouth diz o seguinte: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, mesmo quando ele demora em fazer justiça. O povo de Deus, no tempo de angústia, clamará, e Deus não responderá imediatamente. Agora, o notável comentarista Albert Barnes comentou sobre essa parábola e a demora da seguinte maneira: mesmo que o Senhor demore muito tempo para vingá-los e teste ao máximo sua paciência, no final ele os vingará. Ele testa a fé deles, permitindo que sofram perseguições e provações por muito tempo, até parecer que Deus não irá intervir. No entanto, ele o fará e os libertará. Ellen White também fez um comentário muito apropriado que gostaria de ler agora, onde ela cita a parábola. Ela cita Lucas 18 e os versículos 7 e 8. Diz assim: se os homens tivessem a visão do céu, veriam companhias de anjos, poderosos em força, posicionados ao redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo. Com ternura e simpatia, os anjos têm presenciado a angústia deles e ouvido as suas orações. Eles aguardam a ordem de seu comandante para arrancá-los do perigo. Ou seja, os anjos estão esperando apenas que Deus diga: libertem-nos, e eles irão intervir. A citação continua, mas eles têm que esperar um pouco mais. O povo de Deus precisa beber da taça e ser batizado com o batismo. A própria demora, que lhes é tão dolorosa, é a melhor resposta às suas orações. Enquanto procuram esperar com confiança que o Senhor haja, são levados a exercitar sua fé, esperança e paciência, como não fizeram em toda a sua experiência religiosa anterior. Contudo, o tempo de angústia será abreviado por causa dos escolhidos. E agora cita a parábola: e acaso Deus não defenderá a causa dos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Eu vos digo que ele defenderá sua causa prontamente. Assim,
Ellen White coloca esses versículos no contexto do capítulo sobre o tempo de angústia no grande conflito. A questão fundamental é esta: se Deus ama verdadeiramente o seu povo, se o ama tão intensamente, por que ele tarda em libertá-los do tempo de angústia? Por que não os libertar no exato momento em que eles começam a clamar a Ele? Deus pode responder às nossas orações com um sim ou não, mas Ele decide responder à oração com a palavra espere. Qual seria o motivo de tal demora? A primeira razão, eu já li, é que eles são levados a exercitar sua fé, esperança e paciência de uma forma que nunca haviam demonstrado antes em sua vida. Agora, observem a primeira razão. Deus vai permitir que o seu povo passe por este período por duas razões e não os livrará de imediato. O povo de Deus passará por todas as grandes provações do inimigo, experimentará todas as forças de Satanás. Mateus 24, 21 e 22 nos diz o seguinte: aqui diz, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Deus permite o sofrimento e a demora pela primeira razão, que é para fortalecer a fé e a confiança deste grupo no Senhor. Aqueles que passarem pelo tempo de angústia e espera fixarão seu caráter para a eternidade. A irmã White escreveu em O Grande Conflito, página 621. Os tempos de aperto e angústia que nos aguardam exigem uma fé capaz de suportar o cansaço, a demora e a fome. Uma fé que não desfaleça apesar das provas mais duras. O tempo de graça é concedido a todos para que se preparem para esse momento. E depois fala desse grupo. Sua fé não desanima se suas orações não recebem uma resposta imediata. Na página 619, a irmã White escreveu: embora sofram ansiedade, o terror e a mais desesperadora angústia não deixam de orar. São como a viúva, lançam mão do poder de Deus, assim como Jacó se agarrou ao anjo, e de suas almas se eleva o clamor: não te deixarei ir, a menos que me abençoes. Serão persistentes como a viúva da parábola. Em Jó 23, versículo 10, nos é explicada a primeira razão pela qual Deus permitirá que seu povo passe por este período. Está escrito em Jó 23, 10, e vocês conhecem a experiência pela qual Jó passou. Amanhã, no tema que vou apresentar, falarei sobre toda a experiência de Jó. Todo o livro de Jó é uma história espetacular que ilustra em miniatura o que acontecerá com o povo de Deus durante o tempo de angústia. E Jó, embora tenha sofrido, finalmente compreendeu por que Deus estava permitindo isso. Na verdade, pensava que era Deus quem estava causando isso. Mas em Jó 23:10, Jó disse: mas ele conhece o meu caminho. Me provará e sairei purificado como o ouro. Como é que o ouro sai da fornalha de fogo? Bem, o ouro não é apenas colocado na fornalha como ouro. Há muita escória que entra como ouro, mas o fogo é tão quente que consome a escória e o que sai é ouro puro. Em Isaías 48, o versículo 10 apresenta um conceito similar. Deus diz: eis que eu te purifiquei, não como a prata, eu te escolhi na fornalha da aflição. Há uma história no livro de Daniel que ilustra o que acontece quando as pessoas passam pela fornalha. Agora, em Daniel, é uma fornalha literal. Vocês sabem que os 3 jovens foram lançados na fornalha em Daniel, capítulo 3. Foi uma prova grandíssima para eles. Não há dúvida de que sua fé cresceu tremendamente, sua confiança em Deus, sua esperança de que Deus os libertaria.
Mas eles disseram: se Deus não nos livrar, continuaremos sendo servos e obedientes a Deus. Vocês sabem que a irmã White usa a experiência dos 3 jovens para falar sobre a última geração, que passará por este tempo de angústia? Em O Grande Conflito 621, a irmã White escreveu: sua aflição é grande. As chamas da fornalha parecem estar prestes a consumi-los, mas o refinador os tirará como ouro purificado pelo fogo. O amor de Deus por seus filhos durante o período de sua provação mais difícil é tão grande e tão terno quanto nos dias de sua maior prosperidade. Mas precisam passar pela fornalha de fogo. A mundanidade deve ser consumida. Agora, Ellen White escreveu em inglês. A tradução mundanidade não é a melhor tradução. Em inglês é a palavra earthliness, que seria mais precisamente terrenalidade. Tudo o que os vincula a este mundo, tudo o que os conecta a este mundo. Não são mundanos e têm que consumir-se sua mundanidade. Qualquer coisa que os conecte com este mundo tem que ser consumida. Assim diz, sua terrenalidade deve ser consumida para que a imagem de Cristo se reflita perfeitamente. Portanto, Deus permite que passem por esse período para refinar seu caráter, para fixar seu caráter para a eternidade. Mas há uma segunda razão. E é que Satanás joga na cara de Deus que os fiéis o servem apenas por interesse próprio. Os fiéis servem a Deus como mercenários, visto que Deus os abençoa de forma abundante, preenchendo-os com toda sorte de bênçãos. Satanás joga na cara de Deus e diz: claro, porque tu não me deixaste tocá-los. Se tu permitisses que eu os tocasse, eles imediatamente blasfemariam na tua face. Isso faz vocês pensarem na história de Jó, sobre a qual pregarei, se Deus quiser, amanhã de manhã. O livro de Jó é, na realidade, um processo de juízo celestial. Ou seja, é um processo judicial. O livro está repleto de terminologia judicial. Em um tribunal, há testemunhas. Na verdade, quem são os membros do júri celestial? Os filhos de Deus que estão presentes ali. Eles vieram de todo o universo. Os filhos de Deus são os representantes dos mundos que nunca pecaram. Em segundo lugar, temos um remanescente fiel, e Jó é esse remanescente. Temos também um inimigo, um adversário que tira de Jó tudo o que ele tem. Tira suas posses, seus servos, filhos, saúde, a esposa, os amigos, e as nações vizinhas cuspiram em seu rosto e o rejeitaram. Ou seja, Jó, em questão de poucos minutos, perdeu todo o apoio humano, assim como a viúva da parábola que estamos estudando. E o interessante é que do capítulo 3 ao capítulo 38, Deus permanece em silêncio. Embora Jó esteja clamando e clamando e clamando a Deus para que Deus o liberte, porque Jó não entende o que está acontecendo. Agora, qual é o conflito aqui? Isto se vê nos 2 concílios iniciais dos capítulos 1 e 2. Deus diz a Satanás: você viu meu servo Jó, um homem justo, temente a Deus, que se afasta do mal? E Satanás, diante de todas as testemunhas do universo, porque estão presentes os representantes de todo o universo no Conselho Celestial, Satanás responde: claro que sim. Você não o cercou com uma proteção? Tu prosperaste todas as obras das suas mãos. Quem não te serve assim? Jó não te serve por amor, ele te serve por interesse. Se tu retirares tudo, imediatamente blasfemará na tua face. E todo o universo está ouvindo. Deus poderia ter dito ao Conselho Celestial: não deem ouvidos a ele é um mentiroso. Vocês sabem que ele é um mentiroso. Mas o júri celestial teria dito: será que Deus realmente cercou Jó com um muro de proteção? Deus abençoou todo o seu trabalho manual? Ele não permitiu que Satanás o atacasse ou lhe tirasse nada? Quem sabe? Então Deus diz a Satanás: prova-o e verás que ele será fiel a mim mesmo na adversidade. E Jó perde absolutamente tudo. E então diz: Deus deu. Jó não compreendia. Amanhã falaremos sobre isso. Jó não entendia o que estava acontecendo. Ele tinha apenas 50% de verdade no que disse. Deus deu, isso era verdade, e Deus tirou, isso não era verdade, mas era o que ele sentia.
E Deus tirou, seja louvado o nome do Senhor. E o júri celestial diz, aleluia, Deus tem razão. Ocorre o segundo concílio celestial e Satanás diz a Deus, ah, sim, qualquer um está disposto a entregar o que tem, contanto que possa preservar a vida. Mas se tu permitisses que eu o tocasse, porque não me deixaste tocá-lo, ele blasfemaria contra ti em teu próprio rosto. E todos conhecemos a história. Deus permitiu que Satanás o afligisse com uma sarna maligna desde o topo da cabeça até a planta dos pés, e ele tinha que coçar-se com uma telha. E então vocês percebem que Jó, em vez de blasfemar contra Deus, ele diz, Deus é meu Deus, não importa o que aconteça comigo. E então vocês veem na história que a esposa se volta contra ele e diz, amaldiçoe a Deus e morra. Os amigos especiais, que eram 3, vêm consolá-lo e se tornam acusadores. As nações que antes o admiravam, agora se voltam contra ele. Jó não tem nenhum apoio humano. Assim será com os fiéis de Deus durante o tempo de angústia, irmãos e irmãs. É agora que temos que desenvolver esse tipo de fé, porque naquele tempo será tarde demais para fazê-lo. E Jó, apesar de sentir-se muito mal por ter perdido tudo, declarou, mesmo que ele me mate, ainda assim eu confiarei nele. E disse, eu sei que o meu Redentor vive. E como lemos, ele disse, quando eu tiver sido provado, sairei como ouro. Amém. E do capítulo 3 até o capítulo 38, Jó está clamando a Deus e dizendo, por que isso está acontecendo? Explica-me, eu te amo, confio em ti, mas não compreendo o que se passa. E Deus, do capítulo 3 ao capítulo 38, permanece em silêncio. Houve uma demora, mas ao final da história, Deus fez justiça a Jó e lhe concedeu o dobro de tudo o que ele possuía antes. Esta é uma ilustração histórica da experiência pela qual o povo de Deus passará. Mas sabem de uma coisa? A experiência de Jesus é a melhor ilustração de sua própria parábola, porque Jesus viveu sua parábola. No caso de Jesus, o juiz era o pai. Lembrem-se disso, o juiz era o pai. O escolhido era Jesus. E o adversário era Satanás. E Jesus perdeu tudo. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Escutem bem. Todos os seus discípulos o abandonaram. Nem mesmo a roupa que tinha, ele a tinha no corpo porque foi pendurado na cruz nu. Ele perdeu todo o apoio humano e parecia que seu pai também o havia abandonado, pois na cruz disse, Deus meu, por que me desamparaste? Encontramos a angústia de Jesus em Mateus 26, 37, onde diz, começou a entristecer-se e a angustiar-se profundamente. E vocês sabem que 3 vezes no Getsêmani ele suplicou ao Pai, Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E enquanto elevava essa oração, segundo Lucas 22, 44, ele suou grandes gotas de sangue e na cruz clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Eu pergunto, o Pai o livrou imediatamente? Não. Hebreus 5, 7 parece dizer que sim, mas vamos ver que não. Hebreus 5, verso 7 diz, e Cristo nos dias da sua carne oferecendo. Agora, aqui está o clamor de Jesus. Oferecendo orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, aquele que o podia livrar da morte foi ouvido por causa do seu temor reverente. Deus ouviu? O Pai ouviu a oração de Jesus? Sim. Ele o livrou da morte? Sim, mas não imediatamente. Jesus precisou passar pelo Getsêmani e também teve de enfrentar a cruz. E então eu pergunto, em que momento o Pai libertou Jesus da morte? Não foi que ele o livrou para que não precisasse morrer, e sim que o livrou depois de morrer, após uma demora. E sabem de uma coisa? Durante esse período, o Senhor Jesus Cristo não dependeu de suas emoções. Irmãos e irmãs, nós dependemos muito da forma como nos sentimos.
Se amanhecemos com boa saúde e contentes, então é muito mais fácil amar a Deus e de fato glorificá-lo, dando a Ele toda a honra. Mas quando vêm as dificuldades e nos sentimos mal, ai, Deus não está comigo, e começamos a nos queixar. Se Jesus tivesse dependido de suas emoções, teria fracassado. A irmã White escreveu em O Desejado de Todas as Nações, página 704. Entre as terríveis trevas, aparentemente abandonado por Deus, Cristo havia esvaziado as últimas gotas do cálice da desgraça humana. Naquelas horas horríveis, ele confiou na evidência que anteriormente recebera de que era aceito por seu Pai. Conhecia o caráter de seu Pai, compreendia sua justiça, sua misericórdia e seu grande amor. Pela fé, confiou naquele a quem sempre fora seu prazer obedecer. E enquanto em submissão se entregava a Deus, desapareceu a sensação de ter perdido o favor do Pai. Pela fé, Cristo venceu. Vocês sabem por que ele venceu? Porque conheceu seu Pai antes, sabia que seu Pai era alguém de grande justiça, misericórdia e imenso amor. Agora, por qual motivo o Pai demorou tanto para responder à oração de Jesus? Precisamos seguir o texto que vem depois de Hebreus 5:7, que é Hebreus 5:8. Lerei Hebreus 5:7 e depois o versículo 8. Cristo, nos dias da sua carne, oferecendo orações e súplicas, com grande clamor e lágrimas, aquele que o podia livrar da morte, foi ouvido por causa do seu temor reverente. E agora diz, e embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não é que Jesus nunca desobedeceu, mas em cada provação que veio, ele obedeceu a seu Pai. Pelo que sofreu, aprendeu a obediência. Eu pergunto, pode ser que nós, mesmo agora e também no tempo de angústia, o povo de Deus venha a aprender a obedecer a Deus em cada passo? Não há dúvida. Agora eu pergunto, afinal, quando o Pai fez justiça a Jesus? Há uma citação extraordinária na revista The Youth Instructor, uma revista que nunca foi publicada em espanhol, de 2 de maio de 1901. Ouçam o que ela diz. Aquele que morreu pelos pecados do mundo devia permanecer na tumba pelo tempo estabelecido. Escutem bem agora. Ele estava como prisioneiro da justiça divina naquele cárcere de pedra e era responsável diante do juiz do universo. Diante de quem Jesus era responsável? Diante do juiz do universo. Ele estava carregando sobre si os pecados do mundo. E agora, escutem bem, e somente seu Pai podia libertá-lo. Era o quê? Responsável diante do juiz do universo e estava carregando sobre si os pecados do mundo, e somente seu Pai podia libertá-lo. Sabem? Muitos perguntam, quem ressuscitou Jesus? Pois a maioria dos textos do Novo Testamento diz que o Pai ressuscitou Jesus. Mas alguém dirá, mas Jesus acaso ele não tinha vida em si mesmo? Por que teria de depender de seu Pai? Bem, vamos ver como resolver este dilema. Em Lucas 23:46, encontramos Jesus na cruz, e esta é sua última declaração na cruz. Está falando com seu Pai. Então Jesus, clamando em alta voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele expirou. Eu pergunto, por que o Senhor Jesus Cristo entregou seu espírito a seu Pai? Deve ser que seu Pai tem algo a ver com a ressurreição de Jesus. Agora vamos a João 10 e os versículos 17 e 18. João 10, 17 e 18. Jesus diz aqui, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Quem deu a vida de Jesus? Ele mesmo. Quem a retomou? Ele mesmo. Versículo 18, ninguém a tira de mim, mas eu, por minha própria vontade, a dou. Tenho poder. Uma tradução melhor é autoridade, que é a palavra exousia. Tenho autoridade para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. Quem deu essa autoridade a Jesus? Este mandamento recebi de meu Pai. Assim Jesus estava dizendo ao Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque tu prometeste que, na manhã da ressurreição, tu vais enviar um anjo para me chamar do sepulcro,
e então eu sairei do sepulcro pela vida que reside em mim mesmo. Por isso a irmã White descreve o momento em que Deus fez justiça a Jesus. Ela narra que 2 anjos desceram do céu. Um rolou a pedra e nela se sentou. O outro anjo, com uma voz trovejante que sacudiu a terra e rachou as pedras, disse: Ó Filho de Deus, seu Pai o chama. E então Jesus saiu do túmulo pela vida que havia nele. Mas foi chamado por seu Pai, como dizem estes textos. Agora, meus queridos irmãos e amigos, vamos repetir a história desta parábola no final da história. E o conflito será sobre 2 imagens. A imagem de Jesus, os escolhidos de Jesus, manifestarão a sua imagem, ao passo que os ímpios exibirão a imagem completa de Satanás. 2 grupos com uma imagem diferente. Notem o que diz Parábolas de Jesus, página 47. Uma citação bastante conhecida. Cristo aguarda com um desejo profundo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Haverá um grupo que refletirá plenamente o caráter de Jesus, mas há outro grupo que reflete outra imagem. Li esta citação há um tempo. É uma citação arrepiante. É uma citação que dá pele de galinha quando a gente lê. Veja o que diz. Vocês sabem o que significa pele de galinha, certo? São aqueles calafrios que aparecem quando a gente se assusta. Veja o que diz na Review and Herald, 14 de abril de 1896. As forças das trevas se unirão com agentes humanos que se entregaram ao controle de Satanás. E observem qual será o resultado. Reviver-se-ão as mesmas cenas que ocorreram quando Jesus foi julgado, rejeitado e crucificado. O que ela diz? Que as forças das trevas, Satanás e seus anjos, se unirão a agentes humanos que se colocaram sob o controle de Satanás e serão revividas as mesmas cenas que ocorreram quando Jesus foi julgado, rejeitado e crucificado. Nós passaremos pela mesma experiência de Jesus se estivermos vivos durante o tempo de angústia. Continua dizendo, ao se entregarem às influências satânicas, os homens se transformarão em demônios. Escutem bem, a turba que levou Cristo à cruz, aquelas pessoas estavam endemoninhadas. Os que gritavam, crucifica-o, crucifica-o, estavam endemoninhados. Ela diz, ao se entregarem às influências satânicas, os homens se transformarão em demônios. E aqueles que foram criados à imagem de Deus, que foram formados para honrar e glorificar o seu Criador, se tornarão habitação de dragões. E Satanás verá, em uma raça apóstata, sua, obra-prima de maldade, seres humanos que refletem a sua própria imagem. Podemos imaginar um mundo onde todos os ímpios, que constituirão a vasta maioria, refletirão de maneira perfeita a própria imagem de Satanás. O mundo se tornará uma selva, e somente se Jesus se levantar, como diz Daniel 12, verso 1, para proteger o seu povo, o povo de Deus não perecerá. Agora vocês se lembram que a parábola terminou com uma pergunta? A parábola parou em suspense. Depois de contar a parábola que se aplica especialmente ao tempo de angústia, o Senhor Jesus Cristo terminou perguntando, quando o Filho do Homem voltar, encontrará ele fé na terra? No entanto, ele não respondeu à sua própria pergunta. Porém, o livro do Apocalipse responde. E os lugares onde ele responde a pergunta são muito interessantes. Apocalipse 13 e o versículo 10. Ele está a falar do término dos 1260 anos de perseguição e, imediatamente, o verso subsequente refere-se a outra besta que surge da terra, a qual irá perseguir tal como a besta perseguiu ao longo dos 1260 anos. E notem o que Apocalipse 13, 10 diz que é o versículo que transita entre a perseguição passada e futura. Se alguém leva em cativeiro irá. Quem matar a espada deve morrer pela espada. Aqui está o quê? A paciência e a fé dos santos.
Essa não é uma boa tradução. Paciência é a palavra upomone, em grego, que significa perseverança. É a mesma usada em Mateus 24, onde diz: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Uma tradução mais precisa, portanto, é: aqui se encontra a perseverança e a fé dos santos. O Senhor Jesus Cristo terá um grupo com a fé que ele mencionou na parábola? Haverá um grupo que terá fé? Sim. No Apocalipse, esse grupo é chamado de os 144.000, que passarão pelo tempo de angústia, quando a segunda besta do Apocalipse, capítulo 13, se levantar. Outro versículo em que aparece essa mesma palavra, perseverança, é Apocalipse 14, 12. E observem o contexto. Os versículos 9 a 11 falam sobre a besta, sua imagem, sua marca e o número do seu nome. E em contraste, no versículo 12, o versículo seguinte fala de outro grupo. Um grupo que não adora a besta, nem sua imagem, nem recebe a marca, nem o número do seu nome. E percebam a forma como esse grupo é caracterizado. Aqui está a perseverança dos santos. Eu pergunto, o Apocalipse responde à parábola? Sim, claro. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que, o quê? Guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é a geração final que passará pelo teste sobre a besta, sua imagem, sua marca e seu nome. Aqueles que perderão tudo, humanamente falando. Aqueles que clamarão a Deus e Deus não responderá imediatamente. Mas não perderão a sua fé, pois confiarão no Senhor e proclamarão como Jó: mesmo que ele me mate, ainda confiarei nele. E, finalmente, Deus escutará suas súplicas e lhes concederá uma prosperidade ainda maior do que aquela que possuíam anteriormente. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos nos preparar para esse tempo agora. Não pensemos que ao chegar esse tempo diremos: emergência, precisamos desenvolver a fé agora. Não, isso se concretiza agora, por meio do estudo da palavra de Deus, através da oração contínua, e ao levarmos o nosso testemunho e testificando a outras pessoas. Devemos ser ativos nas coisas do Senhor. Devemos desenvolver essa fé inabalável que permanecerá durante esse tempo, se estivermos vivos, para que depois possamos dizer: eis que este é o nosso Deus. Nós o aguardamos, ele nos salvará. E então poderemos viver num mundo onde teremos absolutamente tudo, porque somos co-herdeiros com nosso querido Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e que essa seja a nossa experiência.